Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem, um programa do IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Nosso instituto fica no bairro da Moca, aqui em São Paulo. Vou pedir para colocar na telinha o nosso site, www.pazian.com.br. Temos diversas atividades, cursos, atendimentos e tudo mais, atendimentos de acupuntura, né? E você pode no site saber do nosso trabalho. Esse programa, o Para Viver Bem, ele, depois de transmitido, ele fica hospedado no site. Então tem todos os programas anteriores e você, após assistir esse, se ficar alguma coisa não entendida ou quiser assistir novamente, é só acessar o nosso site, tá bom? Lembrando que o programa Para Viver Bem tem o apoio do Instituto Vera Lúcia Cardoso, que possibilita esse trabalho que realizamos. Bom, hoje um programa de estúdio, então é um assunto muito interessante, sobre algo que eu gosto muito, defendo, vocês já que conhecem nosso trabalho sabe disso, e eu trouxe uma pessoa que também tem se embrenhado nessa área dos animais. Vocês vão ver que o assunto é bastante interessante. Eu estou recebendo aqui a doutora Sandra Calado, veterinária. Bem-vinda, Sandra. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Obrigado ao convite, obrigado a você que está aí nos assistindo hoje também. A Sandra já realiza um programa, você estava falando um programa de TV, né, Sandra? Nós fazemos um programa, chama-se Nosso Centro, que é um programa da União das Sociedades Espíritas da Distrital do Tucuruvi, que passa pela TV Mundi. Na verdade é uma web TV, né? Web TV. Isso. E o site para as pessoas acessarem? www.tvmundi.com.br. Eu já perguntei logo de início, porque eu costumo esquecer, né? Depois acaba o programa e não perguntei. A Sandra, ela faz parte de um grupo que fundou, né, aqui em São Paulo, o primeiro centro espírita, acho que é no Brasil e no mundo, né, Sandra? No Brasil e no mundo. Explica pra gente o que é o primeiro centro espírita, do quê? É o primeiro centro espírita totalmente voltado para a espiritualidade dos animais, né? Por enquanto ainda é o único totalmente voltado para os animais, né? Foi fundado em 28 de maio de 2009 e é um centro que se dedica ao entendimento dos animais, ao auxílio, na verdade ao auxílio dos espíritos que caminham na fase anterior à de humanidade, né? Como é que nós temos no Espiritismo os livros básicos, né? E eu entendo que para realizar um trabalho pioneiro desse, vocês devem ter se baseado muito nesses livros básicos e aqueles livros também que incorporam, né? Então lá, como é que o Espiritismo, pedir para você esclarecer para quem não conhece, como é que o Espiritismo vê os animais? Então, o Espiritismo, na verdade, quando nós começamos o trabalho, logo depois de iniciado o trabalho de passe para animais, porque nós realizamos 7 trabalhos de passe para animais hoje, por semana, na nossa casa, nós descobrimos que nós precisamos compreender melhor o que acontece com os animais. E aí montamos um grupo de estudos, na época era um grupo de estudos sobre a alma dos animais. Encontramos uma colocação no livro Conduta Espírita, de André Luiz, capítulo 33, Perante os Animais, psicografia de Valdo Vieira, que ele fala assim, no socorro aos animais doentes, utilizar os recursos terapêuticos possíveis, inclusive aqueles de natureza mediúnica que aplique a seu próprio favor. A luz do bem deve fulgir em todos os planos, né? E aí, a partir desta colocação, porque recursos de natureza mediúnica não pode ser um trabalho de orientação aos espíritos, porque não se aplicaria aos animais, né? Então, um recurso de natureza mediúnica para qualquer espírito doente, por exemplo, em primeiro lugar, o passe, né? E a partir daí, nós começamos, então, a intensificar o trabalho que nós realizávamos. Mas, na verdade, o trabalho se iniciou sob orientação da equipe espiritual da SEAMA, porque não tinha nenhuma literatura, como ainda não tem nenhuma literatura, por exemplo, quando a gente abre um trabalho de orientação aos espíritos, tem uma literatura que você vai lá e fala, você monta assim um grupo, não tinha. Então, todo o trabalho foi realizado sob orientação da equipe espiritual inicialmente, e aí nós começamos a estudar a doutrina espírita, aprofundando, todos nós já éramos espíritas, todos nós já tínhamos feito curso de doutrina, tínhamos leitura, tudo isso, né? E aí começamos a estudar com mais profundidade. Nós encontramos no livro dos médiuns uma colocação no capítulo da mediunidade dos animais que diz assim, olha, o senhor até magnetizou o seu cão e ele teve morte fulminante. E aí nós paramos para aí. E por isso muitos espíritas acreditam
que não se deve dar passe em animais, porque os animais podem morrer, eles falam, quando você dá o passe. Mas quando a gente vai ler, existe uma diferença entre magnetização e passe. O magnetizador, ele transmite o próprio fluido. No passe, o passista transmite o seu fluido adicionado ao fluido da equipe espiritual, que é o que acontece conosco. Mas todos os trabalhadores são vegetarianos, o trabalho é realizado dentro de um centro espírita, tem uma câmara de passes, não foge ao padrão convencional de qualquer centro kardecista. Então, peraí, que só nessa tua resposta eu tenho um monte de coisa que eu quero te perguntar. Mas antes, esclarecendo aqui para quem está nos assistindo, o Valdo Vieira, que ela referendou, ele foi companheiro do Chico Xavier, escreveram livros em conjunto. Isso mesmo. Tinha livro que o Valdo escrevia uma página, um capítulo lá na cidade dele, e o Chico, sem ter contato, naquela época não tinha internet, ele escrevia o complemento na outra. Então é uma referência muito bem feita, Valdo Vieira. Com relação ao que você colocou sobre muitos espíritos acreditam, né, que um passe magnético pode matar um animal, tem muita coisa, eu acho, que nós acreditamos porque nos contaram ou nós lemos rapidamente e aquilo vira um padrão. Eu acho que é o momento que nós vivemos na humanidade de entendermos os nossos padrões, né, para poder mantê-los ou mudá-los. Então, até eu te convidei para vir aqui porque eu achei muito interessante esse trabalho seu, lá do seu grupo, porque é uma quebra de padrão. É uma quebra de paradigma, literalmente. Porque muitas pessoas acreditam que a SEAMA, ela trabalha com passe. Então, as pessoas, por ser naturalmente, a primeira coisa que se procura no centro espírita, seja com animais ou seja conosco. A gente vai lá porque precisa de socorro, né? E aí, você chega no centro, por favor, me ajude. E aí, o primeiro socorro, além do plantão de orientação, é o passe. Mas o objetivo do centro espírita SEAMA não é somente o passe. O passe é parte do trabalho. Nós trabalhamos com conscientização. Então, por exemplo, a casa tem curso de espiritualidade dos animais, que é um curso de 2 anos, que agrega toda a informação que tem na doutrina sobre a alma dos animais. É um curso todo psicografado. E já vou explicar por quê. Nós temos curso de assistência espiritual aos animais, nós temos vários seminários. Seminário do livro Evolução em 2 Mundos, do André Luiz, que é um desses livros que você falou, de psicografia do Chico e do Valdo Vieira, cada um escrevendo um capítulo, cada um numa cidade. É um livro magnífico, né? Então, nós trabalhamos com conscientização, ou seja, mudar a consciência, ampliar, na verdade, a consciência que o homem tem em relação ao seu papel para com os animais. Né? Lembrando que esses cursos, né, Sandra, não são para os animais, são para os donos dos animais. São para os donos dos animais. Os animais não vão entender nada dos cursos. Nesses cursos que vocês dão, vocês já estão há quantos anos com o Centro aberto? O Centro Espírita SEAMA tem 2 anos. 2 anos. Agora, a SEAMA e o trabalho de passes tem, 2006, 7, 8, 9, 5 anos. 5 anos. Isso. Nesses cursos que vocês dão, como é que você sente? As pessoas se interessam realmente, vêm por amor aos animais ou é uma curiosidade? Nós temos várias situações. Pessoas, por exemplo, cujo animalzinho desencarnou. Okay. E aí ele vem buscar informação. Puxa, o que aconteceu com ele? Para onde ele vai? Muitos espíritas que tinham um conceito, um pré-conceito definido sobre a alma dos animais, mas que aí o seu animalzinho de casa desencarna e tudo aquilo que ele aprendeu, ele fala, e agora? Porque o que aconteceu com ele? Não, eu quero saber se eu vou ver, ele não tem essa resposta, então ele vem até a casa. Muitos protetores, então nós temos diversos padrões. O que acontece? Quem vem por curiosidade, porque gosta de animal, mas chega lá e acha que vão me falar que o animal sente assim, ele fica meio chocado com o curso, porque o curso, na verdade, o curso de espiritualidade dos animais é um curso de evolução do espírito em todas as fases anteriores à humanidade, do átomo, passando pela humanidade até o arcanjo. Então aborda a doutrina espírita profundamente. Uma das bases do curso é o livro Evolução em 2 Mundos. Nós abordamos muito técnico, abordamos muito a codificação espírita, livro dos espíritos, a Gênese. Nós abordamos bastante Gabriel Delane, Leon Denis. Então, assim, o curso é profundo, é um curso literalmente que trata a doutrina espírita em pontos que não foram estudados. Por isso nós temos um módulo introdutório para quem não entende nada de espiritismo. Ele chega lá no básico e fica assim: meu Deus, o que é esse negócio de princípio inteligente que essa gente está falando? Não entendo nada. Para
Para quem não quer saber sobre espiritualidade, sobre espiritismo, que ele só acha animal bonitinho, ele não fica no curso. Entendi. Agora, quem adentra o curso e vê que o curso, na verdade, é um ganho de consciência. Eu digo que aprender sobre a alma dos animais, vê-los como nossos irmãos, você olhar no olho de um animal e começar a pensar, nossa, ele tem alma, nossa, é um espírito que Deus me confiou, nossa, ele é parte da minha família espiritual. Você abre um véu consciencial e de entendimento espiritual que nunca mais se fecha. Então, quando você começa, alguns adentram esse campo e falam assim, nossa, se eu começar a pensar que todo animal tem alma, eu vou ter que mudar todo o meu conceito, aí ele também desiste, né? E muitos vão até o final e tornam-se grandes defensores dos animais e profundos conhecedores de espiritualidade dos animais, realmente. Tudo bem. Ô Sandra, eu vou pedir um minutinho, nós vamos entrar para um breve intervalo e já voltamos. Um minutinho só, já voltamos com esse assunto muito interessante. Até já. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga, coaching pessoal e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Estamos de volta com o nosso Para Viver Bem, um programa do IDHP. Estamos hoje entrevistando a doutora Sandra Calado, que é a dirigente da ASEAMA, que é um centro espírita, primeiro centro espírita fundado, criado para atendimento e estudo, né, dos nossos irmãozinhos animais. Eu vou abrir aqui a segunda parte mostrando um livro, chama-se O Evangelho dos Animais, a gente pede para colocar na tela. Médium Sandra Denise Calado, psicografia da equipe espiritual da ASEAMA. Sandra, esse livro aqui é um tratado, né? Eu até vou repetir o que a gente comentou agora há pouco. Nos nossos atendimentos, a gente está abrindo aqui em São Paulo a Casa de Francisco, e vai ter um dia por mês que é um atendimento, vamos dizer assim, espiritual, não com a presença física dos animais, né? Mas assim, uma projeção, uma vibração para os animais que estiverem enfermos e tudo mais. Eu, na correria, falei, preciso buscar apontamentos, né, da literatura espírita, para até colocar, para evitar aquelas discussões, aquelas coisas que não levam a nada, né? E sem tempo, falei, bom, preciso dar um jeito. Aí, casualmente, esse livro chegou às minhas mãos. Eu falei, bom, tá aqui, né? Não vou ter muito problema para procurar. Agora me fala como é que foi esse livro aqui, como é que foi a ideia, quem fez, como é que fez, que espírito que fez. Esse livro, quem editou foi a própria SEMA, nós abrimos uma editora para poder editá-lo, e na verdade ele traz as bases do curso de espiritualidade dos animais. Então, chegou um momento que a equipe espiritual da SEMA disse assim, olha, está na hora de nós levarmos para público este conhecimento que está aqui, né? É um livro feito para qualquer pessoa, de qualquer nível de entendimento. Aquele cara que entende muito de espiritismo e que não entende nada consegue ler o livro. É romanceado e na verdade é um grupo de estudos que se forma para estudar a espiritualidade dos animais. Então, nesse grupo tem pessoas no grupo que entendem muito de espiritismo e pessoas que não entendem nada. Então fica assim, eles começam a bater papo, tal, não estou entendendo nada, pelo amor de Deus, me explica quem que é esse André Luiz, do que você está falando desse negócio de regeneração. E aí os outros membros do grupo vão aprofundando, né? Ele é um livro, não é um espírito só, são vários espíritos, porque a equipe espiritual da SEMA literalmente é uma equipe, e ele foi uma psicografia, mas é como, eu brinco que eu era meio que secretária deles, é como se eu me sentasse numa mesa, eles fossem pegando os livros da doutrina e fossem meditando várias partes. A doutrina espírita, ela tem 150 anos mais ou menos, né? E nós temos, assim, espiritualidade dos animais espalhada ao longo desses 150 anos. Então, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho lá, e o código dentro do Livro dos Espíritos, capítulos Animais e o Homem, né?
que precisava ser decodificado. Então, este livro faz isso. O que ele faz? Ele pega um pedaço lá da questão do Livro dos Espíritos, junta com o que falou André Luiz, aí com o que falou Emmanuel, com o que falou Joana de Ângeles, e você fala... Você monta. Eu falo, nossa, jamais eu consegui ver isso dessa forma. Então, eles montaram um quebra-cabeças espalhado ao longo dos 150 anos, chamado Espiritualidade dos Animais. Então ele fala quem são os animais, qual o nosso papel para com eles, estas criaturas belíssimas que Deus nos confiou, qual a necessidade deles, o equívoco que nós cometemos ao acreditar que são máquinas das quais nós podemos nos utilizar como quisermos. Eles não são. O livro mostra que eles têm consciência, inteligência, sentimentos, e que eles precisam muito que nós tomemos o nosso papel como espíritos em estágio evolutivo superior e retribuamos a eles, espíritos que estão caminhando para a humanidade, o mesmo amor e amparo que recebemos daqueles espíritos queridos que nos auxiliam nos centros espíritas, quando nós adentramos no centro espírita. Por isso chama-se o Evangelho dos Animais, porque é a verdade sobre a alma dos animais, né? Eu mesma, quando agora estou relendo, eu falo que eu estou relendo como leitora, eu falo, nossa, eu tinha pensado nisso, e olha, eu psicografei o livro, né? Então, realmente, a equipe espiritual da SEMA é a Fraternidade de Francisco de Assis, que a equipe é a mesma equipe, né? E que trouxe essas informações nesse momento em que nós nos encontramos caminhando para a regeneração. Vocês são vegetarianos? Os trabalhadores da casa são vegetarianos e o Centro Espírita SEMA é vegano. Mas nós trabalhamos o vegetarianismo mesmo, tá? Porque para a produção de leite e ovo, os animais ainda são vistos muito como objeto, etc. Então, para não trazer esta energia para dentro do Centro Espírita SEMA, a casa em si é vegana. Entendi. As pessoas que quiserem adquirir o livro ou conhecer a instituição, você tem um site. Nós temos um site www.aceama.org.br. Ali tem todas as informações, é um site muito bem estruturado, tem como adquirir o livro também. Tem como adquirir o livro, ele também está em algumas livrarias, mas por ali você consegue ver. Tá. Agora uma pergunta, vai. Lá é um centro voltado para os animais. Sim. Então as pessoas levam os animais lá para tomar passe? Levam os animais lá. Tá. Você é veterinário, então na tua clínica, no teu consultório, você tem todo um aparato para recebê-los e tudo mais. Lá você usou essa estrutura para montar? Não lá é um centro comum. Lá, por exemplo, as pessoas, a maioria nem sabem que eu sou veterinária. Eu sou um trabalhador como qualquer outro. Mas eu digo para receber cachorro, gato, papagaio. Nós temos, por incrível que pareça, ficam quietos. Foi uma das coisas que mais nos surpreendeu no início. Claro, o piso é frio, a parede é tinta lavável, mas embora raramente alguém faça um xixi ou alguma coisa, mas pode fazer, né? Entendi. Então, mas eles chegam, por exemplo, nós atendemos em média 200 animais presenciais por semana, mais ou menos 4.000 à distância agora. Tá. Né? E eles, no domingo, por exemplo, vão só no domingo 120, porque domingo são 4 trabalhos, domingo pela manhã, né? Aí eles chegam, passam pela recepção normal, o tutor dá o nome do animal, sentam no salão de palestras de 15 minutos, todos eles quietinhos. De vez em quando entra um grandão e atravessa o salão, entram os pequenininhos, né? Isso não muda. O baixinho sempre implica, aí senta como... Porque, na verdade, os médios... O latido dele, já fica quieto, tá atrapalhando, né? E aí depois, assiste a palestra, as pessoas que vieram pela primeira vez passam por um plantão de orientação normal, comum, e aí entra para o passe, que é feito por imposição de mãos dentro de uma câmara de passes, 3 animais de cada vez. Esses animais, eles têm alguma focinheira, alguma coisa ou não? Não. Na hora do passe, não tem perigo de tomar uma dentada, alguma coisa? Geralmente, quando acontece isso, o tutor não acontece. Mas ele avisa, olha, ele é meio... Cuidado, que a gente pergunta também, ele morde, né? Quando é um animal que morde, um animal mais agressivo, a pessoa chega e fala, olha, ele não gosta de cachorro, por exemplo, ele não gosta de outros cachorros, né? Então a gente pede, olha, venha logo depois da palestra e entra pro passe e já sai pronto. O cuidado que nós tomamos, como é imposição de mãos, às vezes a primeira, a segunda vez que o animal vai, se ele é muito desconfiado, é que você faz assim, ó, ele... Onde você vai com essa mão, né? Então a gente começa com a mão por baixo. Entendi. Geralmente ele morde, ele põe por cima e tem a equipe espiritual dando o aparato, mas a gente pergunta também, ninguém vai botar a mão ali, né? 99% dos animais que vão não mordem.
Tem um ou outro que é mais bravinho, que é mais enroscado. Cuidado. Animais de pequeno porte, por exemplo, gatos, também levam? Também. E fica na sala junto com os cachorros ou fica separado? Não, fica na sala junto com os cachorros. Não, com o passar do tempo a gente começou, claro, nós temos determinados esquemas, por exemplo. Na última fileira nós colocamos animais maiores, tem algumas cadeiras que são para animais maiores, tem as laterais, são uma pessoa que vai com um animalzinho só de colo. Predominantemente nós atendemos cães, gatos, pássaros, às vezes vai algum mico, alguma coisa assim, mas geralmente cães e gatos e alguns pássaros. Em geral eles ficam encaixados, bem encaixados, todo mundo tranquilo um com o outro. Tem um outro que enrosca, aí nós já temos umas cadeiras que o animalzinho fica mais para lá. Com o passar do tempo nós desenvolvemos algumas... Tem uma equipe que fica ali. Tem um dirigente de salão, tem um recepcionista, tem um volante, né? Então, e os médiums são muito bem disciplinados. O curso, ele foca muito a disciplina de horário e tudo. Então a concentração mental dos médiuns fornece material para a equipe espiritual manter essa estrutura, o ambiente dentro do salão. E a pessoa fica que bairro? No Tucuruvi. Pertinho do metrô Tucuruvi. A pessoa que não queira, né, levar o animal, não possa levar o animal até lá, você diz que tem tratamento à distância. Tem tratamento à distância. Como é que a pessoa faz? Entra no site www.aceama.org.br, aí tem o ícone lá, assistência espiritual, vai clicar ali, vai cair vibrações, passes, etc, vibrações à distância. Aí ele vai preencher uma fichinha dentro do site que vai ser enviada para nós e vai fazer um preparo nos horários que estão lá, que é Evangelho no Lar, etc, é só olhar o site mesmo. Uma coisa interessante, eu acredito que você tenha recebido e receba muita pressão também por meio do movimento organizado, porque é algo incomum. Sim. Né? Nós já falamos sobre os padrões de tudo. Como é que você lida com isso? Eu não ligo, na verdade. É assim, nós temos todo um... Quem ler o livro vai perceber que tudo na doutrina fala sobre a espiritualidade dos animais. O José Herculano Pires, inclusive, tem um livro que chama-se Mediunidade 1. Ele tem um capítulo que fala sobre veterinária, mediunidade zoótica. Ele fala de passe em animais também. Então nós temos todo um aparato que está dentro da doutrina. Essa dificuldade existe por falta de conhecimento destes textos. Para você ter uma ideia, a bibliografia do curso de espiritualidade dos animais são 52 livros. Que são livros conhecidos da doutrina. Os autores que você citou são Sim, a base, exatamente. Né? Então, o caminho, nós sabemos que quem controla o movimento espírita é Jesus. É Bezerra de Menezes, e que toda a doutrina espírita foca o cristianismo redivivo, que é o amor. Nunca poderíamos imaginar o Cristo olhando para os animais como seres inferiores e nos colocando acima deles. Então, nós somos, acima de tudo, cristãos, espíritas e cristãos. Então, eu sei que o que importa são eles. Se alguém me falar assim, não, olha, o que você está fazendo não é espiritismo, eu vou dizer, tá, nós estamos todos numa teoria aqui. Enquanto nós discutimos se animal tem alma, se animal tem alma, tentando entender o que diz a doutrina, 50 bilhões de animais desencarnam por ano para consumo humano, 186 milhões por dia, milhares são abandonados e nós os usamos como máquinas. Então eles choram, eles se ajoelham, eles urram, eles pedem auxílio e nós discutimos teorias sentados em cadeira. Então não tem o menor cabimento. Você sabe que tem um DVD? A carne é fraca. A carne é fraca. Olha, eu aconselho, gente. É o Instituto... Como é que chama o Instituto? Instituto Nina Rosa. Nina Rosa. Compre. Dá para baixar pelo YouTube. Dá para baixar agora? De graça. A carne é fraca. Não é aquele filme, viu? Daquele ator, daquele diretor argentino, né? Tem um nome com esse filme, não é isso não. É um vídeo que fala sobre os animais. Tem gente que não consegue, chega numa parte, para de assistir, porque mostra o consumo da carne. A gente vê no frigorífico, né, na latinha e tal, vê como é que os animais são abatidos, como é que os pintinhos, né, que choca muito, né, como é que eles são tratados. Você vê o animal chorando mesmo, escorrendo lágrimas. Então, isso que a Sandra está falando tem a ver. E também tem um livro de Ramatiz, que também é outro que sofre muito preconceito no movimento, já sofreu mais, agora parece que maneiraram um pouco, chama-se
Fisiologia da Fisiologia da Alma. Você está bem embasado, hein? Fisiologia da Alma. Só leia o primeiro capítulo, não precisa ler mais nada. Só leia o começo do livro, né? Só leia o começo do livro. Se nós formos buscar autores, espíritos mais respeitados, vamos colocar assim dentro do meio espírita, temos Emmanuel, no livro Consolador, ele fala na questão 129, assim. Quando perguntam para ele, é um erro nos alimentarmos da carne dos irracionais, ele diz assim, ó, é um erro de enormes proporções. No livro A Caminho da Luz, ele diz assim, falando do sistema de Capela, ele fala, olha, todos os planetas do sistema Capela já atingiram um grau de evolução superior tal, examinadas as condições da Terra em que seus habitantes ainda se alimentam das vísceras dos animais como nas eras primitivas da sua evolução. E André Luiz e Missionários da Luz, para fechar isso, ele fala assim, ó, os animais selvagens fogem ao homem de qualquer constituição, mas os animais domésticos, por confiarem em nós, se submetem ao cutelo no matadouro, muitas vezes entre lágrimas de aflição, incapazes de discernir em sua inteligência embrionária, onde começa a nossa perversidade, onde termina a nossa compreensão. Vem cá, e você decorou todos esses textos para poder responder as perguntas ou para você criar um novo padrão mesmo assim? Preciso pensar nisso, não posso mudar. Então, eu tenho uma memória meio seletiva. Tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei, né? E eu também tenho uma equipe espiritual que me auxilia muito. Então eu lembro Missionários da Luz e eles embalam bastante. E eu repito tanto que qualquer um que repetisse o tanto que eu repito ia decorar os textos. Você sempre foi vegetariana ou se tornou? Não, me tornei vegetariana quando eu li Missionários da Luz. Olha, deixar claro que nada contra, apenas uma apresentação que a gente está fazendo, são valores respeitáveis. Toda vez que a gente toca no vegetarianismo, a gente recebe alguns e-mails assim, ninguém quer discutir nada, cada um tem a vida que deseja. Eu sei que falam que Hitler era vegetariano, ninguém está discutindo moral, nada, é só um aspecto e uma decisão de vida que a pessoa toma. Sandra, quanto tempo falta aí para o programa? Você encerra uma frase aí para as pessoas, vai? Olha, eu queria agradecer o convite em nome dos animais e dizer para que antes de qualquer conceito, observe-os, olhe nos olhos dele, tenha coragem de olhar os animais do mundo, tenha coragem de olhar para os animais que nós consideramos animais de consumo, olhar nos olhos deles e diga a ele, me desculpe meu amigo, mas eu tenho que te comer. Olhe para os animais abandonados e diga a ele, você não tem alma, eu não acredito, tenha coragem de olhar nos olhos deles e você vai mudar o seu conceito se você tiver um pouco de amor em seu coração. Muito obrigado, viu, querida? Gente, valeu, muito obrigado pela audiência de vocês. Lembrando que esse programa vai ficar hospedado no site para vocês discutirem. O nosso site está aberto para os e-mails, para as colocações. Vamos interagir. Muito obrigado pela participação. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós estaremos aqui com o programa Para Viver Bem. Até lá.